queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crimes! Aqui é Declay, sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Hoje é o terceiro episódio dos grandes crimes da humanidade. E vamos para os comentários do nosso último podcast, que tinha como título Déspota em Traje de Beduíno. Só lembrando, o último podcast falava do ditador Muammar al-Gaddafi, o ditador que ficou durante 40 anos na Líbia, do poder da Líbia. Graças ao poder, graças ao dinheiro do petróleo e do gás da Líbia, ele tentou juntar os países árabes, trabalhou bastante, incentivou o terrorismo em muitos países na África, tentou juntar o seu povo, mas não conseguiu, se sentia muito não compreendido pelo seu povo, né? Tentou também, começou a montar, a produzir a bomba atômica, e aí a ONU resolveu mexer os seus pauzinhos, que a Líbia estava começando a ficar muito perigosa, então ele parou, e o que destruiu, tirou o Muammar al-Gaddafi do poder foi a Primavera Árabe. Ele ficou muito desesperado com o que acontecia na Primavera Árabe, nos outros países, começou a rechaçar seu povo, tanto que a ONU entrou e tirou o Gaddafi do poder, né? De uma forma bem, como eu poderia explicar, bem pesada mesmo. Bom, vamos aos últimos comentários do último podcast. Agradeço muito a vocês, sempre falarei deles aqui. O comentário do primeiro user, user PH8G. Ele disse que ele está adorando. Quanto tempo Gaddafi ficou no poder? Gaddafi ficou 40 anos no poder, muito tempo. User DHRP9MR, petróleo, comentou, petróleo, riqueza e maldição, né? Quem governa a Líbia agora? A Líbia, hoje em dia, transformou-se numa república parlamentarista agora. Estão tentando viver de uma forma um pouco mais tranquila. Hoje falaremos de um assassinato que abalou o mundo na época. A vítima desse assassinato foi um ganhador de um prêmio Nobel da Paz. Quem foi? Yitzhak Rabin, não sei se eu falei o nome certo. Bom, vocês já vão lembrar quem era, que tipo de pessoa era Rabin. Ele pertencia a uma elite europeia. Morava em Israel, veio da Europa, estava bem integrado, era um político de primeira linha desde o começo da sua carreira. Ganhou a eleição uma vez, nos anos 70, tornou-se primeiro-ministro e se destacava por sua rispidez. Ele não conseguia lidar bem com jornalistas, não tinha muita consideração por seus colegas e por isso foi retirado do cargo. Bom, estamos falando de Israel. Certa vez, Rabin ficou tão irritado com as perguntas que os jornalistas faziam que depois de 15 minutos de entrevista perguntou: posso responder tudo por escrito, não? Era essa sua maneira de responder, de lidar com os jornalistas. Ele não conseguia fazer muita coisa com jornalista, não. Ele sempre achava que sabia mais, mas aprendeu a ouvir, viu? Há pessoas que sempre acham que sabem mais do que todos os outros. Bom, mais tarde, Rabin se tornou ministro da Defesa de Israel. E nessa função ganhou fama. Os israelenses apreciam alguém que defende o povo, mesmo
quando essa pessoa arrisca a própria vida. E Rabin era um desses. No entanto, Rabin era muito duro com os palestinos. Naquela época, houve a primeira intifada, a revolta. De que época estamos falando? Estamos falando dos anos 80, 90. Naqueles anos 80, durante esse período, Rabin combateu duramente os palestinos. Ele era conhecido na linguagem árabe como quebrador de ossos. Por quê? Porque certa vez ele disse: era preciso quebrar os ossos das pessoas que eram contra os israelenses. Estamos falando da Intifada, do qual os terroristas participaram. Por meio desse compromisso pessoal com a segurança de Israel e de sua dureza com os palestinos, Rabin ganhou reputação de não ser um covarde, de fazer concessões que não são realmente permitidas e de vender Israel. Com essas qualidades, ele percebeu que também era possível trabalhar com o lado palestino. Arafat renunciou amplamente ao terrorismo quando a OLP reconheceu Israel e respondeu ao presidente americano, Bill Clinton, na época, que estava disposto a negociar a paz. Ele aprendeu a ouvir e foi esse o grande avanço da vida de Rabin. Ele deixou então de ser o general de guerra para se tornar um promotor da paz. E quando assinou o tratado de paz com Bill Clinton, lembra do famoso aperto de mão entre Rabin e Arafat, que foi muito difícil para Rabin, pois achava que o Arafat era um terrorista. Ficou claro então que havia uma grande esperança para Israel. E acho que, sinceramente, até hoje, essa foi a melhor chance de Israel alcançar a paz com seus vizinhos. E também com os palestinos e até consigo mesmo. Como conseguiram o famoso aperto de mão? Houve o aperto de mão, houve fotógrafos. Ele foi divulgado para o mundo. Aquela foto todo mundo viu. Acho que foi crucial para ambos os lados. Rabin e Arafat perceberam que havia uma chance de paz. Há uma famosa frase de Rabin: podemos encerrar esse ciclo eterno de derramamento de sangue, mas isso requer um mundo de novos conceitos. De onde surgiram esses novos conceitos? Foram apenas os dois, Rabin e Arafat? Que papel você acha que os americanos desempenharam? Clinton teve algum papel? Há, na verdade, uma grande questão no conflito israelense-palestino. Posso aceitar a troca de terras pela paz? Essa pergunta foi respondida pela direita e pelos ultra-religiosos em Israel, com um claro não. É uma terra bíblica, não se pode trocar terras bíblicas. Esse era um lado. E o outro era Rabin, o político liberal de esquerda, que era a maioria da época, que diziam: por que não, em troca da paz? Há uma foto na internet da cena exata em que as duas partes opostas estão apertando as mãos, Arafat e Rabin. No centro, Bill Clinton tem os braços estendidos e está empurrando os dois. Parece que ele está com medo de que os dois fujam antes de apertar as mãos. Isso foi em 1995. Foi uma grande manifestação pela paz e o dia triste foi dia 4 de novembro também de 95, o dia do terrível assassinato. Bom, como foi o dia? Havia 200.000 pessoas lá. Era uma atmosfera de movimento pela paz. Rabin, que não era um grande orador, se superou naquele dia, fazendo um discurso lindo, pessoal. Havia uma cantora do lado dele. Eles todos cantaram juntos o hino da paz. Foi uma atmosfera pacífica e muito bonita. Toda a família Rabin estava lá. Seu pessoal de segurança também. Mas logo depois, infelizmente, percebemos que eles não estavam suficientemente preparados para um possível assassinato.
Que momento eu estou descrevendo? Onde? Estamos em Tel Aviv, na Praça dos Reis de Israel. Era chamada assim naquela época. Agora ela tem o nome de Rabin. Todos estão cantando o grande lema: sim à paz, não à violência. Em seguida, Rabin deixa o evento por uma escada lateral do palco e era esperado lá embaixo. Há uma amarga ironia. No momento em que tudo estava preparado para a paz, em que tudo parecia dar certo, o assassino aproveitou a chance, esperou do lado do palco para disparar 2 tiros. 2 tiros atingiram Rabin e o outro atingiu o guarda-costas. A arma, uma 84F. Nome do criminoso, Yigal Amir. E como Yigal Amir se tornou um assassino? Bom, Amir vem de uma família muito pobre que lutava para sobreviver. Seu pai era professor de Torá, sua mãe era professora de escola maternal, e todos os filhos foram educados de forma ultra religiosa. Isso não precisa ser negativo, mas para mim, Amir foi algo que influenciou sua juventude e depois influenciou os seus estudos de direito. Ele falava: ele tem que defender Israel bíblico. Qualquer um que desista da terra é traidor. Nesse contexto, é preciso dizer que muitos rabinos o apoiavam. Haviam rabinos radicais que diziam: é claro que sim! Há uma lei bíblica que diz que qualquer pessoa que desista de uma terra bíblica é um pássaro livre. Você pode punir e pode até matar essas pessoas. Amir viu isso como um incentivo. E ele pergunta para os rabinos. Há uma discussão teológica sobre isso, atrás de todos esses questionamentos. Os territórios ocupados são da terra bíblica. Os israelenses devotos não estão interessados nas áreas costeiras. As áreas litorâneas eram territórios dos filisteus. E o verdadeiro Israel bíblico está de volta ao redor do Jordão. Também é interessante que todos os personagens que aparecem aqui têm nomes bíblicos. Isaac é o tão esperado filho de Abraão. Rabin tem esse segundo nome. Ele é um judeu askenazi, ou seja, judeu europeu. E do outro lado está Yigal, o assassino. Ele é um dos heróis do rei Davi. Quando o rei Davi voltou a Jerusalém depois de ser expulso, ele escolheu seus heróis e um deles tem o nome Yigal. Há uma segunda figura também chamada Yigal. Essa é a proclamação de Moisés. Moisés conduziu Israel do Egito para a terra de Canaã. Na fronteira de Canaã, eles perceberam que a terra prometida não é de graça. Deus lhe prometeu uma terra em que vivem pessoas e que agora eles precisam se livrar delas. Yigal é um dos espiões que vai para essa terra e depois volta e relata o que viu lá. As incríveis riquezas e assim por diante. Portanto, esses são os personagens. O irmão de Yigal estava envolvido nos preparativos do assassinato. O assassinato não foi algo espontâneo. Eles planejaram o momento com bastante antecedência. Também pensaram, poderíamos envenená-lo, poderíamos usar uma bomba, poderíamos atingi-lo com uma arma. Mas o que faremos com a arma depois? Tudo isso foi planejado há meses. O mais louco, o mais esquisito é que Rabin, ele não foi morto pelos palestinos, mas pelo seu próprio povo. Sim, o assassino do primeiro-ministro também invoca ser judeu e é do seu próprio povo. Foi um golpe duro para quase todos os israelenses. Naquele dia, tudo se juntou. O assassino, que foi inspirado por rabinos radicais depois do fracasso das forças de segurança, e em terceiro, um certo descuido da parte de Rabin.
Rabin, o pai dele era Nehemiah Rabin, é originário da Ucrânia, emigrou para os Estados Unidos em 1905. Portanto, há um relacionamento, por assim dizer, com o Ocidente e as raízes culturais. Mais tarde, o seu filho se tornou embaixador dos Estados Unidos e assim há uma orientação, uma conexão ocidental muito próxima com ele. E o historiador Noah Harari diz: nós, em Israel, lemos demais os escritos antigos. Ele disse isso da seguinte forma: há uma overdose de Deus em Jerusalém. Isso é exatamente o que havia de especial na situação naquela época. Acreditava-se que poderia se superar e viver em paz. Infelizmente, o resultado não foi bom. Naquele dia foi uma ruptura difícil no desenvolvimento em direção à existência pacífica entre palestinos e Israel. Depois dos tiros, Amir é imediatamente dominado no local. Ele é levado pela polícia, está sentado numa sala de interrogatório quando chegou a notícia que Rabin morreu. Acho que Amir viu aquilo, na verdade, como um triunfo, né? E o julgamento? Israel se autodenomina um Estado democrático. Houve um julgamento normal, foi condenado à prisão perpétua. Seu irmão foi condenado a 16 anos de prisão. Voltando a Rabin, temos a imagem, a filmagem da TV no YouTube da neta de Rabin fazendo um discurso de tirar o fôlego no túmulo do seu avô. Ela discursou: vovô, você era o fogo em nosso acampamento. E agora estamos todos na escuridão, sem uma tocha. Estamos com frio. Pessoas maiores do que eu o elogiaram, mas nenhuma delas, como eu, teve a sorte de sentir o seu abraço carinhoso. Não tenho sentimentos de vingança. A dor e a perda são grandes demais para isso. Peço aos anjos que o acompanharão, que o protejam, porque você merece a proteção deles. Foi um discurso muito comovente, o presidente americano a tomou nos braços. Até o rei da Jordânia estava presente nesse momento. O mundo inteiro estava à beira do túmulo. Todo mundo político estava lá. Mas foi a neta de 18 anos de idade, que disse a coisa mais comovente e emocionante. A viúva queria continuar o legado de Rabin, mas não conseguiu. Ela não conseguiu convencer os eleitores. Sua neta tentou seguir os passos do avô, mas era muito nova. Aí ela fez a sua própria carreira, tornou-se advogada, fez filmes. Em seguida, ela tentou fazer uma carreira política, unindo-se à esquerda, mas os tempos não eram os mesmos. Então ela desistiu. Hoje em dia, há o Rabin Center em Tel Aviv, um memorial administrado pela família. E ele é administrado por sua mãe. Amir ainda está atrás das grades? Há 30 anos? Sim, ele está. É interessante notar que tem uma vida particular muito agitada. Ele tem muitos fãs, para alguns é um herói. Ele recebia muitas cartas de moças que o consideravam um cara interessante, cartas de pessoas que o achavam incrivelmente bonito. Ele jogava todas elas na lixeira e respondia muito brevemente às vezes, porque sempre se viu como um intelectual, como um estudioso da Bíblia, como um leitor da Torá. Então estava sempre esperando para ver se recebia uma mensagem, uma carta interessante. E você acredita que um dia ela veio? Se você olhar suas fotos na internet, você verá que Amir parece um modelo. Um jovem atraente, cabelo curto, quase 30 anos de idade na época. Houve um fenômeno que muitos malucos e fãs o achavam tão fascinante que por algum motivo queriam se aproximar dele. Até que um dia ele recebeu uma carta da Larissa, que mais tarde, já vou dar spoiler,
se chamará Larissa Amir, porque eles vão se casar. E o que há de tão diferente nessa carta, nessa mulher? Nessa mulher tudo é diferente. Ela nasceu em Moscou, casou-se lá, teve 4 filhos, aí emigrou para Israel com o marido. Já estava em Israel há alguns anos, mas não conseguia um caminho de se entrosar com a sociedade israelense secular. Ela era muito direitista, muito religiosa e era muito interessada nas pessoas, inclusive no criminoso Amir. Para o Amir, ela não disse desde o início, ótimo, o que você fez lá. Em vez disso, ela perguntou para ele em que livros ele estava interessado. Que livros ele poderia recomendar a ela? Podemos falar de intercâmbio intelectual judaico? Acho que ela era bem mais velha do que ele. Ela tinha uns 7, 8 anos mais do que ele. Ela se posicionou nesse mundo de tal forma. Israel é como a União Soviética. Ela transplantou esse espírito de resistência para Israel. Amir reagiu imediatamente. Houve a primeira troca de cartas, o encontro e os dois se apaixonaram. Mas ela era casada. Não tem problema. Ela se divorciou, deixou seus 4 filhos para trás e perguntou se Amir se queria casar com ela. Houve uma discussão muito ávida na sociedade judaica sobre isso. Houve um casamento, uma cerimônia na prisão, houve um casamento legal. Em seguida, teve o desejo dele e dela de ter um filho. Isso, é claro, foi motivo de grande preocupação para o público israelense. A pergunta era se é possível permitir encontros sexuais na prisão. Podemos ou devemos permitir que o esperma de Amir seja utilizado para inseminação artificial? Houve uma decisão técnica. Os dois não podiam se ver, mas o esperma dele podia sair da prisão. Mais tarde ocorreu uma fertilização normal, mas não sabemos tudo. Tudo o que sabemos é que eles tiveram um filho chamado Elias, o profeta mais famoso da Bíblia. Eles marcaram a primeira circuncisão do bebê para o dia 4 de novembro, o dia do assassinato. Tudo está repleto de simbolismo. Bom, essa foi mais uma visão profunda da história, da sensibilidade dessa região tão especial no mundo. No nosso podcast Crime, ouvimos sobre os mais diferentes crimes